Então, vamos pensar assim no Rn, quer dizer, uma transformação T de Rn em Rn, Rn em Rm, linear. Ou, simplesmente, a gente pode também pensar assim, ó, T de V em W, linear. Quando for preciso, a gente vai supor que V e W são espaços de dimensão finita. Nem sempre isso é preciso. Quer dizer, T tem essas propriedades. T de U mais V igual a T de U mais T de V para todos U e V. E 2T de Tzinho U igual a Tzinho T de U para todo Tzinho e para todo U. No caso de sistemas lineares e matrizes, essas transformações já nos colocam olha para essa matriz e observa o seguinte, ó. Quando eu fizer multiplicar isso aqui por x1, xn, isso daqui vai dar x1 vezes A1, AM1, mais xn, A1n, AMn. Isso aqui é uma combinação linear dos vetores coluna da matriz. Então, a imagem dessa transformação, quer dizer, os caras que são imagem de alguém pela transformação, ela é o conjunto das combinações lineares dos vetores coluna da matriz. Então, você tem dentro de Rn, ó, você tem dentro de Rn, de Rm, acho que é a imagem, né? Quer dizer, o contradomínio é o Rm. Agora, dentro de Rm, tem um subespaço E, que é o espaço gerado pelas colunas. E esse espaço é a imagem da transformação T. Então, repara que você já pode dizer assim, esse sistema aqui vai ter solução, se eu colocar aqui, se eu supuser que isso aqui vai ter que ser y1, ym, só tem solução se o y1 e ym tiver no espaço gerado para esses caras, for combinação linear desses caras. Então, por exemplo, você já pode pensar assim, se fizer pensando assim, a transformação de R3 em R3. Então tem aqui, ó, E1, E2, E3. Aliás, não custa nada observar também, ó, que se eu botar o E1 aqui, o E1 é 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Quando eu boto aqui, dá 1 e o resto é 0. Então a imagem do E1 é a primeira coluna. Se botar E2, é 0, 1, 0, 0, 0, dá a segunda coluna. O EN dá 0, 0, 0, 0, 1, dá a enésima coluna. Então, esses vetores coluna da matriz são as imagens dos vetores da base canônica pela transformação. Então, eu tenho esses caras aqui, quer dizer, quando eu dou a matriz, quando eu dou o sistema, dou a transformação, eu estou dizendo quem são as imagens desses caras aqui. Se eu bem entendi a ideia geométrica de transformação linear, que vai acontecer aqui? Eu esqueço esse sistema de coordenadas aqui e olho para o seguinte, ó, esse cara daqui é o ε1 igual a t de E1, aqui tem o ε2 igual a t de E2, e sei lá, vou fazer assim. E aqui tem o ε3 igual a t de E3. Como eu estou em R3, se esses três caras forem linearmente independentes, eles vão gerar o espaço todo. Então a imagem vai ser o espaço todo.
Mas se eles não forem, uma outra situação, imagina que tivesse assim, ó, ε1, ε2, e aí o ε3 caísse no plano, fosse um, sei lá, T1, ε1 mais T2, ε2. Quer dizer, pode acontecer de um colapso assim acontecer. Então, o que vai acontecer? A imagem da transformação toda vai ser um plano. E quem não tiver nesse plano, se você pegar Y1, Y2, Y3, se não tiver nesse plano, o sistema não tem solução. Se estiver no plano, tem. Então, a mesma coisa pode acontecer aqui em Rn, né? Quer dizer, aqui seria o Rm. Se tem aqui N vetores, pode acontecer aqui do N ser maior que M. Então, esses vetores aqui, pode ter mais vetores do que a dimensão do espaço. Certamente tem gente demais aqui. Mas mesmo assim, pode ser que eles não gerem o espaço. Fica uma coisa... Na verdade, você olha para as colunas e diz, essas colunas aqui tem um monte de coisa aqui que eu jogo fora e, na verdade, só ficam duas. Então, quando você pegar, sei lá, pega o R15, faz uma transformação de R15 em R10, mas, na verdade, a imagem do R15 só tem dimensão 2. Não é o R2, mas pode ser um subespaço de dimensão 2 dentro de R10. Então, é esse tipo de coisa que pode nos interessar, olhando aqui para as colunas. Tem também um outro detalhe interessante, que é o seguinte, os caras que são levados em zero vão desempenhar um papel também muito importante aqui. É o núcleo da transformação, mas não vou falar nele agora. Eu vou só pensar na transformação. Vou voltar para um exemplo geométrico. Uma rotação. Então, voltamos a um exemplo geométrico. Pega aqui em R3, vamos botar aqui o E3. Ele está primeiro aqui porque eu vou pensar o seguinte, vamos rodar o espaço todo em torno do eixo do Z. Então, vai ser uma rotação assim, vai rodar em torno do eixo do Z. Então, o E1 que está aqui vai rodar de um certo ângulo, um ângulo θ, aqui assim, né? Vai virar aqui um ε1, e o E2 vai virar aqui também, rodar aqui também do mesmo ângulo θ, e vai virar o ε2. E o E3, esse ângulo aqui permanece reto, o E3 vai ficar parado. Tá? Que vai acontecer com um vetor qualquer, né? Imagina que você pega um vetor qualquer aqui, representando um certo ponto aqui. Ponto P, vetor V. O ponto P gira em torno desse eixo. A coordenada Z dele permanece a mesma. Então se P for igual a x, y, z, então R, esse aqui é R de E2, esse aqui é R de E1, e o E3 é igual a R do E3. O R de P, uma coisa eu sei, a coordenada Z é a mesma. E como eu estudei muito rotações no plano, fiz um mini curso de rotações no plano, eu sei o quê? Que o vetor, se eu olhar aqui no plano XY, o vetor E1 e o vetor E2, mesmo que eu não tenha estudado muito, eu vou ver agora, né, que o ε1 é cosseno θ, seno θ. E que esse ângulo aqui é reto, aqui é o ε2, né? Aqui é θ de novo, aqui é θ, e aqui é θ. Eu sou obrigado a botar aqui porque
Em geral a gente pensa o ângulo é adimensional, mas ele também é o comprimento desse arco aqui, porque o raio é unitário, né? Então, o ε2, ele é aqui, né, menos seno θ, cosseno θ. Ora, o x e y do P, eles rodam no plano, né? Se eu pegasse o ponto, se eu pegar esse cara e projetar aqui, a projeção dele roda embaixo do P. Quer dizer, a reta vertical passando pelo P roda toda junta. Então, aqui, ó, se eu souber como roda aqui no plano eu sei que x é 1 mais y é 2, vai ser elevado em x ε1 mais y ε2, que é igual a x, vou colocar assim, né? Cosseno θ, seno θ, mais y menos seno θ, cosseno θ. Que é igual a x cosseno θ menos y seno θ, x seno θ mais y cosseno θ. Que também não custa nada, né? Reparar, é cosseno θ, seno θ menos seno θ, cosseno θ multiplicado por xy. Então, bom, o xy daqui vai no... Vou deixar esse z mais centralizado, né? Vou escrever assim, x cosseno θ menos y seno θ, x seno θ mais y cosseno θ, z. É isso que a rotação faz. Tá? Bom, se ela faz isso, isso também, ó, eu posso também escrever assim, ó, em termos de matrizes, isso daqui é cosseno θ menos seno θ, 0, seno θ, cosseno θ, 0, 0, 0, 1, x, y, z. Então, agora eu vim de uma transformação dada geometricamente e inventei a matriz para a transformação. Tá? Bom, aí você que está em casa vendo o vídeo, depois que você disse não entendi porra nenhuma, voltou, viu de novo 3 vezes, agora que você entendeu, vamos pensar no caso, o pessoal da plateia, se não entendeu pode perguntar, que eu também explico de novo. Vamos colocar agora a questão mais complicada, ó, porque essa daqui foi mole, era o eixo do Z. Mas imagina que eu escolha aqui assim no espaço aqui, está aqui a origem, e aí eu escolho uma reta qualquer. Magnanimamente vamos dizer que essa reta é dada por um vetor U com norma 1. Para simplificar. E agora vamos rodar em torno dessa reta. E agora, como é que a gente faz? Vamos supor que a gente consegue criar o plano perpendicular. A gente consegue, né? Criar o plano perpendicular à reta passando pela origem, esse plano alfa aqui, a gente consegue. Alfa é igual ao conjunto dos V tais que V escalar U é igual a 0. Esse plano vai rodar. A rotação, para todos os efeitos, no nosso exemplo anterior, o U é o E3
e o plano alfa é o plano dado pelo E1 e o E2. Se eu pagar um trocado bom, né, se eu der aqui as coordenadas do vetor U e pedir para vocês uma base ortonormal do plano alfa, vocês conseguem. Quer dizer, dois vetores unitários e ortogonais que estão em alfa. Né? Como eu não vou dar o dinheiro, eu vou dizer rapidamente assim. Você chuta aqui você tem um U, né? Então o U tem coordenadas. Vamos dizer que o U tenha coordenadas, ele tem norma 1, né? Então vamos pensar aqui no nosso U. Vamos inventar um U. Né? Sei lá, vamos começar assim, com 1, 2, 3. Mas esse cara não é unitário. Mas a norma dele, ao quadrado, vai dar 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, é 14. Né? Então, a gente pode fazer 1 sobre raiz de 14 vezes esse cara. Então, esse aqui é o nosso U. Agora, a gente pode fazer o seguinte, a gente inventa aqui um ε1 perpendicular ao U. Como é que a gente faz? O ε1 vai ter x, y, z, coordenada x, y, z. O produto escalar dele por U tem que ser 0. Esse raiz de 14 não vai servir para nada para esse 0, né? Quer dizer, quando você fizer isso aqui, escalar. Então, aqui a gente vai ter que ter 1, 2, 3, vou botar aqui 1 sobre raiz de 14, escalar x, y, z igual a 0. Então, vai ser x mais 2y mais 3z igual a 0, raiz de 14 já foi embora. Aí chuta alguém aqui. Por exemplo, 1 menos 1. Bom chute. 1 menos 1. Está quase bom. Tem que dividir por raiz de 3 para ficar unitário, para ficar melhor ainda. Então, esse cara daqui é 1 sobre raiz de 3. Esse aqui é o ε1. Aqui o ε1. Vamos fazer o ε2 aqui. Para ficar igualzinho. O ε2, se eu fizer o produto vetorial, né? Se eu fizer o produto vetorial de ε1 por U, vai dar para cá. O de U por ε1 dá para lá. Então a gente faz ε2 igual a U vetorial ε1. Daí, não vou fazer a conta não, tá? Mas a gente fabrica ele. Então, você vê, se tivesse dito, qual o preço de vocês? R$100, R$1.000, sei lá, um trocado assim, para isso aqui R$100 está mais que bom, né? Se tivesse oferecido R$100 para o primeiro que fizesse isso, alguém já tinha feito, né? Então a gente consegue criar esses caras. Agora, ó, eu sei o seguinte, se eu pegar um vetor, então o ε1 e o ε2 vão girar aqui no círculo unitário. Quer dizer, se eu pegar a rotação de θ, então vou esquecer as coordenadas deles, mas se eu pegar a rotação de θ, pensando assim, não, eu olho do U e olhando do U para baixo eu vejo rodar no sentido trigonométrico, θ. Então o ε1, né, R de ε1 vai virar esse cara daqui. R de ε1. Eu não sei as coordenadas dele na base canônica, mas na base ε1 e ε2 eu sei, né?
Quer dizer, vê se não está claro. R de ε1, se eu fizer o desenho aqui do meu plano, está aqui o ε1, está aqui o ε2, está aqui o círculo unitário, θ, R de ε1 é igual a cosseno θ ε1 mais seno θ ε2. Não estou estudando esse negócio de vetores, base, não sei o que, esse tempo todo para nada, né? Então isso aqui é cosseno θ ε1 mais seno θ ε2. E o R de ε2 é exatamente como no outro caso, vai ser menos seno θ ε1 mais cosseno θ ε2. Então, olha, eu sei quem é a transformação R, porque eu tenho a base, ó, eu chamo U de ε3, e eu sei o seguinte, ó, eu tenho R de ε1, R de ε2 e R de ε3 é igual a ε3. Se eu quiser saber quanto é R de um vetor qualquer, eu só tenho que escrever ele nessa base. Que é um pequeno probleminha só. Mas dá. Também, se eu pagar 100 pratas, é um sisteminha 3x3. Se eu disser, pega o P igual a x, y, z. E agora eu tenho que escrever esse P como, sei lá, xi eta tal, por exemplo. Xi ε1 mais zeta ε2 mais tal ε3. Usar letras que nos são bem familiares. Não, sacanagem, não vou usar essas letras, não. Vamos usar outras. Mas, ó, é importante, o xi é uma letra que depois de algum tempo fazendo matemática, você aprende a fazer ela. A não ser que você tenha talento para desenho, você faz logo de cara. Então, vamos escolher outras coordenadas. Vamos dizer assim, x barra ε1 mais y barra ε2 mais z barra ε3. Então, seria isso. Quer dizer, você tem x, y, z é igual... O ε1 tem lá coordenadas, que eu não me lembro mais quais são, mas eu vou chamar de A1, A21, A31, mais y barra... O ε2 tem coordenadas A12, A22, A32, e o ε3 tem coordenadas A13, A23, A33. Então, isso aqui, trocado em miúdos, é um sistema 3x3. Dados x, y, z, eu calculo x barra, y barra, z barra. Então, todos os passos da transformação envolvem resolver sistemas solúveis. Quer dizer, nem sempre eles são solúveis, mas aqui são, né? Porque está claro que ε1, ε2, ε3 é uma base de R3. Então, se eu tenho um vetor de R3, existe um único terno ordenado que dá essa combinação linear. Então, esse sistema vai ter solução única. Então, vou achar x barra, y barra, z barra, aí eu jogo aqui, obtenho as coordenadas, quer dizer, esses caras que eu vou obter aqui vão me dizer, quer dizer, quem é. Aí eu vou ter o seguinte, ó, o R de x, y, z vai ser igual a x barra R de ε1 mais y barra R de ε2 mais z barra R de ε3. Tá? E aí o R de ε1 está aqui, tá, todo mundo é conhecido. Eu calculei esses caras, né? A1, esse foi dado, calculei todo mundo aqui. Então, resolvo. Mas isso significa
Quer dizer, a lição a tirar aqui é a seguinte, é que eventualmente a transformação linear que você quer, ela não veio assim, dada de graça por uma matriz. Quer dizer, aqui ó, eu tenho uma rotação em torno de um eixo, pode ser um problema de engenharia mecânica, civil, sei lá o quê, ou simplesmente eu não tenho nada para fazer, estou pensando nisso. Então eu tenho ali a transformação, mas não veio de fábrica com a matriz. E o mais interessante ainda, eu consigo expressar essa transformação em termos de uma base que não é a base canônica, quer dizer, de maneira simples. Repara, o que eu fiz? Eu construí uma base que não era a base canônica e expressei a minha transformação em termos dessa base. E se depois eu quero realmente, só que, vamos dizer, então eu sei, se me der o vetor, olha só, se me der o vetor com suas coordenadas x barra, y barra, z barra, nessa base daqui, eu sei direto dar o rodado dele. Se, como só ia acontecer, eu não recebo vetores dados nessa base que eu fabriquei, que ninguém sabe qual é, né? O cara me entregou o vetor e me deu o vetor na base canônica. Então eu tenho que pegar o vetor na base canônica, reescrever na base que é boa para mim, aí o resultado sai como combinação linear desses vetores também dessa base. Quando eu quiser entregar para o cliente, ele vai dizer, não, me entrega na base canônica. Então eu tenho que de novo converter. Então, eventualmente, você tem transformações lineares que são mais bem expressas em bases outras que a base canônica. E o mais bem expresso aqui significa o seguinte, ó, tem uma matriz. Porque olha só, isso daqui, ó, se eu pensar esses caras assim, vou apagar isso aqui. Olha para esses caras, o R de ε1, eu posso escrever assim, ó, cosseno θ, seno θ, 0. Isso não é verdade se eu pensar na base canônica, mas lembra que eu entendi que base é uma chave para eu codificar o vetor, codificar e decodificar o vetor como um elemento de R3 ou de Rn. Então, a chave mudou, a codificação mudou. Então, isso aqui, vamos chamar ε1, ε2, ε3, esses caras aqui, de base beta. Então, isso aqui corresponde à base beta. O R de ε2 também, eu sei, ó, menos seno θ, cosseno θ, 0, na base beta. E o R de ε3, esse é 0, 0, 1. E aí, esse negócio aqui está me dizendo o seguinte, ó, que se eu entrar com o vetor x barra ε1 mais y barra ε2 mais z barra ε3, esse cara daqui eu represento assim, ele é x barra, y barra, z barra na base beta. E aí esse cara é levado pela minha transformação R, né, em x barra R de ε1 mais y barra R de ε2 mais z barra R de ε3, que na base beta se escrevem x barra cosseno θ, seno θ 0, mais y barra menos seno θ, cosseno θ 0,
mais Z barra 001. Base beta, base beta, base beta. Ora, isso daqui é, para todos os efeitos, o produto da matriz cosseno teta, seno teta, 0, menos seno teta, cosseno teta, 0,001 por x barra, y barra, z barra.